Eu queria que subisse aqui à mesa o Dr. Roberto Vital, coordenador médico do Comitê Paralímpico Brasileiro, médico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, chefe do Departamento Médico do ABC Futebol Clube de Natal, especialista em Medicina do Esporte. Dr. Jorge Roberto Pagura, professor titular de Neurocirurgia da Faculdade de Medicina do ABC, presidente da Comissão Nacional de Médicos do Futebol, da CBF, e membro do Comitê Médico da Conmebol. Dr. Nabil Gorayeb, especialista em Cardiologia e Medicina do Esporte, doutorado em Cardiologia pela Faculdade de Medicina da USP em Incó, editor da Diretriz de Cardiologia do Esporte da Sociedade Brasileira de Cardiologia e Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e Exercício, ex-presidente do DERC, Departamento de Ergometria e Exercício de Reabilitação da Sociedade, chefe da secção de Cardiologia do Esporte do INDANTE, do Dante Pazanese, coordenador da Clínica de Medicina do Esporte HCOR, Hospital do Coração de São Paulo. Dr. Serafim Borges, especialista em Cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, AMB, especialista em Medicina do Esporte, conselheiro-diretor e secretário-geral do CREMERGE, médico do Clube de Regatas do Flamengo, coordenador da Câmara Técnica de Medicina do Esporte do CREMERGE, coordenador da CT de Cardiologia do CREMERGE, membro da CT de Medicina Esportiva do Conselho Federal de Medicina. Então, a gente vai começar a abordar algumas situações e começar a arguir os colegas. O Serafim está lá no cantinho. Eu gostaria que o Naum também ficasse, eu não sei onde ele foi. Fugiu? Vem cá, não. Vamos, qualquer coisa, você já está pertinho do microfone. Temos colegas competentes também na plateia, de repente podemos acioná-los nas discussões. É engraçado, tá voltando, só um minutinho. Opa. Vamos lá. Dá um play, por gentileza, aí nesse vídeo. A Federação Internacional de Tênis suspendeu o brasileiro Tomás Bellucci por 5 meses por doping. O caso foi tratado com sigilo e só hoje o atleta anunciou a punição. Tomás Bellucci era o tenista mais bem ranqueado do Brasil internacionalmente, quando, em julho do ano passado, veio o baque. Durante um torneio na Suécia, um exame apontou a presença da substância hidroclorotiazida na urina dele, um diurético, considerado doping porque ou é usado para perder peso ou para mascarar outras substâncias que melhoram o desempenho. O caso não foi divulgado na época e caminhou em sigilo, mas a Federação Internacional de Tênis ouviu a defesa do brasileiro e, no último dia do ano passado, informou o veredito: 5 meses de suspensão. Nesta quinta-feira ele falou pela primeira vez sobre o caso. Disse que não fez uso proposital do diurético e alegou que o suplemento de vitaminas que toma foi contaminado durante manipulação em farmácia. A gente pegou esses suplementos, mandamos para um laboratório independente, fora do Brasil, para testar eles, para ver se realmente tinha sido uma contaminação do laboratório, e foi comprovado isso. Bellucci não vivia a boa fase quando foi flagrado. Ele já foi o 21º colocado no ranking mundial, melhor posição de um brasileiro desde que Gustavo Kuerten liderou a lista, no ano 2000. Em 2017, porém, iniciou a temporada na 61ª colocação e encerrou o ano fora até do grupo dos 100 melhores do planeta. Eu sempre tive muito cuidado quanto a isso. Eu tenho 10 anos de circuito. É óbvio que eu não tomei nada. Eu sei que não foi um erro meu. O brasileiro já não joga desde agosto. Ele tratava de uma lesão no tendão de Aquiles e, ao mesmo tempo, decidiu se ausentar para cuidar da defesa. Assim, já cumpriu boa parte da pena e pode voltar ao circuito a partir... Muito bem. O vídeo ele se encerra aí para a gente discutir as questões técnicas, né? Então, um atleta tenista, em 2010, 21º do ranking da ATP. Em 2017, ele caiu no ranking. Em julho de 2017, o caso positivo de hidroclorotiazida. Veja que a informação chegou para todos através da imprensa em 2018, já ao final da punição.
Ele alegou a contaminação com polivitamínico e uma punição com 5 meses. Veja, ele foi extremamente enfático, que seria um absurdo ele ele utilizar doping, utilizar hidroclorotiazida, que vantagem ele teria, já que ele é um atleta magro, ele não teria por que perder peso, e foi nessa argumentação que ele bateu. A gente viu o Solera falando bastante aqui na palestra dele, que ele, enfim, não acredita de forma nenhuma na contaminação, e a ideia geral parece que passou para a população que essa contaminação realmente é bem possível, é bem provável. Eu queria perguntar, aproveitar então o Solera, se você, apesar de tudo, esses casos nessa condição, você continua acreditando que não houve contaminação das situações? Eu tenho certeza absoluta que não houve contaminação. Tecnicamente, a contaminação de bancada é lenda. Eu vou repetir. Tecnicamente, a contaminação de bancada é lenda. O atleta em questão, na minha opinião, usou a droga mãe e aí ele usa um diurético para tirar a droga mãe. E ele entra para o tribunal com diurético que ele pode pegar uma pena de até 2 anos. A droga mãe provavelmente foi um esteroide anabólico, porque o esporte tênis demanda explosão, força e velocidade. Essa é a minha visão como médico de esporte e médico de controle de doping há 35 anos. Evidente que existe uma série de discussões em torno do assunto. Mas essa é a minha visão, Edson. Beleza, muito obrigado. Eu queria perguntar para o Roberto, se você eventualmente fosse médico desse atleta e soubesse dessa condição, você falaria, opa, eu não acredito que tenha sido contaminação. Você falaria para a comissão, para os jogadores, que você não acredita nessa punição? Qual que você acha que deve ser a postura do médico do atleta ou do clube em relação a isso? Roberto, ou quem quiser responder. É porque tem 2 Roberto, desculpem. Vamos tratar em Roberto Vital e Roberto não. Pode começar, podem falar os 2, inclusive. O representante do Paralímpico e do Olímpico. Não, eu acho, na minha opinião, aí, o médico que está aí atrás do atleta, ele tem até um conflito de interesse, né? Dependendo aí da postura que ele vai ter em relação ao caso. Se ele, é que eu digo, eu vou dar um exemplo onde a gente trabalha, né? No comitê, lá no clube, toda a medicação é anotada lá no prontuário, então não tem como uma medicação dessa passar, né? Então, e a gente sabe os casos, até para ter uma autorização terapêutica, tem que estar bem documentada, e raramente se dá uma autorização terapêutica para um tipo de medicamento desse. Roberto, não, o que você imagina? Jorge, eu queria falar também como cardiologista. Seria a próxima pergunta, mas tudo bem. Deixa o não falar, e você já passa essa questão clínica, acho que era interessante você e o Serafim falarem dessa questão clínica do diurético. Bom, eu, Roberto não, e instituição, respeitamos a linha que a chance é ínfima de contaminação de bancada, mas a gente trabalha com chance ínfima é possível. Só no microfone um pouquinho mais para as pessoas. Queria citar um trabalho que saiu ano passado sobre contaminação em moluscos com substâncias, por acaso o objetivo não era doping, eram substâncias psicoativas. Uma delas, desse trabalho, seria doping, se fosse pego. E a grande argumentação laboratorial é que os insumos têm controle de qualidade menor do que os espectrômetros de massa dos controles de doping. E isso causa um problema de o atleta, eu, enquanto médico do esporte, não saber se ele usou para mascarar, e concordo contigo, não seria o diurético o ganho, seria o agente mascarante, seria a função do agente mascarante de um esteroide anabolizante ou qualquer outra substância, qualquer outro hormônio que ele quisesse diluir ou ir para a pena mais nova. Então, a nossa orientação num caso desse sempre o atleta tem direito de defesa, a gente não faz defesa, a gente tem um grupo grande de advogados que se referencia para a gente, mas os riscos de saúde dele é óbvio, então tem toda uma orientação para a saúde. Então, você acaba deixando para o jurídico, enfim, ou o seu departamento de defesa trabalhar isso aí. Nabil, fica à vontade. Depois o Pagura. Se por acaso ele fosse um hipertenso, por acaso, e tivesse tomado a medicação para tratar de uma doença,
também é errado que nenhum cardiologista que trabalha no esporte receita hidroclorotiazida para um atleta. A gente receita outras substâncias, como os bloqueadores da renina-angiotensina, os BRA, ou os inibidores da UECA. Então, também nem essa desculpa poderia ser dada para usar, porque eu sou hipertenso, eu tenho níveis de pressão um pouco elevados. Era só colocar esse tipo Perfeito. de... Pagura. Voltando ao aspecto de contaminação, eu também não acredito, embora tenha case report para tudo. Mas, normalmente, em laboratórios de bom nível, isso é praticamente evitável. Pressão positiva, quem já visitou tudo. Suplementos que você toma de industrializados, de boa indústria, eu vi como faz. Não sei se já tiveram curiosidade de ver. Impossível a contaminação, a menos que todo o insumo venha contaminado. Porque ele vem, vai para uma máquina, não tem mão humana, entra nas cápsulas, então é muito difícil que você tenha. Quer dizer, em medicina não tem nada 100%, então sempre tem casos. Tem o célebre caso no futebol da contaminação por carne de um determinado lugar no México. México, né? México. Então, tudo você pode ter. Agora, o que acontece é o seguinte, eu lembro bem, atleta de bom nível desse tipo, ele tem que saber o que ele toma. Ontem à noite me ligou, faz uns meses, logo depois que teve a fratura no óbito, me ligou o Gabriel Jesus, a 1h da manhã. Pô, estou pondo um remédio no nariz, doutor, será que eu posso? Ou não? Então, tem uma consciência também, quer dizer, que atleta de alto nível, ele não pode chegar e dizer que ele pegou um suplemento que não sei de onde, que esse suplemento é contaminado. Outra coisa que se fala aí, não estou pré-julgando. Mas se ele mandou examinar num laboratório e viu, ele tem que primeiro mandar aquilo que eu falei antes, num laboratório credenciado e num lote fechado, e na demanda judicial. Não sei realmente como evolui. Então, eu concordo muito com o Solera, quer dizer, não, sem pré-julgar ninguém, mas que é muito difícil em laboratório de... Lógico, você comprar no fundo da esquina, ou o cara da padaria que deu para o carregador que deu para ele, é uma outra história. Mas atletas desse nível do que nós estamos falando não pode... Se incorreu num erro desse, realmente é complicado. E nós já tivemos outros casos em outros esportes que se segurou um pouco pelo fato de ser medalhista ou ser campeão. Mas isso é jogando na contaminação. Não sei, até o laboratório entrou com ações jurídicas, não sei nem que fim realmente isso levou. Só complementando aqui o que a Pagura está falando, no PAN e no Parapan do México, lá em Guadalajara, né, a recomendação era não comer os atletas carne fora da vila, né, justamente porque ele tinha um alto índice de contaminação da carne de gado, né, com anabolizante. Então, o atleta só podia usar a carne que dentro da vila, né? Então, saísse fora, a recomendação era essa. Então, ele já tinha consciência disso e todo mundo foi avisado. Serafim, você acha... Desculpa, eu ia aproveitar e incrementar uma pergunta na sua fala. Será que encontraram um elo fraco aí na relação, ou seja, alguém que não tem um interesse direto no esporte, os laboratórios, porque o prejuízo seria basicamente financeiro e de imagem para o laboratório? Boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Eu acho que o assunto foi esgotado, mas falando clinicamente, lá no nosso centro de reabilitação cardiopulmonar, nós temos vários indivíduos que fazem exercício tomando beta-bloqueador, tomando diurético, é diferente. Então, o cardiopata pode tomar beta-bloqueador, deve tomar, evidentemente, o coronariopata tem que tomar, né? O hipertenso tem que tomar o seu diurético, mas está no centro de reabilitação. Para o atleta é inconcebível, porque isso a gente sabe, a gente fala na medicina do exercício, o atleta com beta-bloqueador está com o freio de mão puxado, ele não vai conseguir chegar à sua performance nunca. Diurético nem pensar, acho que o Nabil já colocou aqui, muito bem colocado, isso não existe, então está fora de regra. Porém, a gente vê o seguinte, o atleta ele não sabe que o diurético é mascarante, que o diurético vai encobrir a droga que ele estava usando, que era um anabolizante, outra porcaria qualquer. Então, tem participação de alguém. E as farmácias, esse negócio de contaminação é a história da carlochinha, isso não existe, carlochinha não existe, então está fora de moda isso. Agora, tem que ter participação de alguém, porque a farmácia de manipulação, as boas farmácias de manipulação, elas não fazem sem receita médica. Tem que ter receita médica. Então, alguém interessado colocou para ele. Aí vem a questão do princípio da responsabilidade objetiva, que é do atleta. Quer dizer, o Solera colocou muito bem, o que eu estou tomando, o que estão me dando. Então,
não adianta que essa apelação de contaminação está fora. A minha aula vai ser sobre diuréticos e estimulantes, e eu vou falar alguma coisa sobre isso. Excelente. Serafim, olha só, quando a gente estuda o perfil das substâncias que a UADA informa, no ano de 2017, o diurético mais presente nos casos positivos foi hidroclorotiazida. 40% dos diuréticos presentes era hidroclorotiazida. São evidências, né? Muito bem. Esse é um dado do portal da Globo, onde mostra todos os atletas que alegaram esse tipo de defesa, né, desde 2011 até 2017, em diversos esportes, como argumento para se proteger dessa eventual contaminação. Tá? Então, na visão de vocês, quem quiser responder, qual seria a punição correta na visão, enfim, subjetiva? Nós não somos um tribunal, existem N fatores que um tribunal analisa, analisando tecnicamente e friamente à luz do Código Mundial Antidoping, qual seria a punição para esse caso? 5 meses, 1 ano, 2 anos, 4 anos, como manda a regra para substâncias não especificadas? Substância especificada é aquela substância que não é bom falar isso, mas para que todo mundo entenda, é uma substância não tão importante, não tão forte. E a substância não especificada é aquela que dá 4 anos. Anabolizante, estimulante seria uma não especificada. Nunca poderia estar na urina de um atleta. Esse caso aqui foi uma substância especificada, é um diurético. 2 anos é a legislação. Mas se ele falasse de onde veio essa substância, e assim, não é simplesmente fazer como ele falou, veio da farmácia. Não. Se ele falasse, essa substância entrou no meu corpo por tal via, e é uma informação verdadeira, por isso que existe a gestão de resultados, que o Wesley falou hoje de manhã, aí pode cair para metade essa pena. Mas, para mim, negou 2 anos. Perfeito. Alguém quer comentar sobre uma possível punição que julga ser justa? Serafim. Não, o que eu queria dizer é o seguinte, rapaz, tudo bem, a gente concorda com as punições, mas a gente vê que cada caso é um caso. Eu acho que os colegas que tratam da questão da punição, por exemplo, da UADA ou da FIFA, tem que olhar o caso, né, de uma maneira, não trazer nenhum dano social para o atleta. Quer dizer, a gente pega, por exemplo, nos casos de cocaína, os atletas que foram punidos com a questão da cocaína, eles simplesmente viraram marginais. Então, eu pergunto o seguinte, a punição corrigiu? A punição não corrigiu, a punição matou o atleta. Nós temos alguns casos no futebol, né? E a gente tem provas. Quer dizer, hoje, por exemplo, nós estamos envolvidos com um jogador nosso que tomou um chá de coca, foram feitos todos os testes e provaram que ele não é usuário de droga, ele não é usuário de cocaína, mas está punido. Foi punido, evidentemente que ainda está em julgamento na UADA, e certamente lá, porque é muito fácil você estar numa bancada com uma gravata, né, como executivo, metendo a caneta, do que você está no dia a dia com o atleta. Quer dizer, eu convivo com atleta há 36 anos, estou lá no meio deles. A gente sabe qual é a dificuldade para se formar. Por exemplo, estou falando da minha área, que é futebol, você formar um garoto a partir de 8 anos de idade. É difícil para a família, é difícil para o clube e difícil para o atleta, porque a concorrência é muito grande, é uma dificuldade grande, é um sofrimento grande. Quando o cara chega no auge da carreira, acontece um escorrego desse, evidentemente que a gente tem que olhar isso de uma maneira holística, a gente não pode olhar de uma maneira cega, de uma maneira que a gente coloque. Eu pergunto sempre, o Jobs, que era um jogador lá do Rio de Janeiro, foi punido com cocaína e está preso, foi preso, virou um marginal, virou um bandido, né? O outro que foi pego com cocaína, acabou, não se regenerou e acabou sofrendo um acidente de carro quando drogado e virou um vegetal porque fez um TCE grave. Quer dizer, então, essas punições, elas têm que ser porque, eu entendo assim, tem agora, dessa semana, um caso recente em São Paulo, que eu vou mostrar aqui aos senhores. Quer dizer, existe o recreativo e aquele que você usa, evidentemente, como estimulante.
Se o camarada vai numa festa 5 dias antes, ou 3 dias antes, vai numa festa, alguém bota cocaína para ele lá no seu copo, ou ele cheira naquela festa, isso é um uso recreativo, tem que ser olhado de uma maneira. Agora, se o camarada vai, pega lá, cheira a cocaína, e evidentemente vai para o jogo, ele está dopado. É diferente. É diferente, e a gente sabe que o indivíduo que usa isso de maneira quanto mais, a gente tem outras maneiras de analisar e você encontrar que realmente ele usa, porque ela fica no tempo, muito tempo. Você pode fazer biópsia de cabelo, você pode fazer pele, você uma série de coisas e você vai encontrar. E, por exemplo, no nosso atleta não encontraram nada. Encontraram que na urina dele tinha um metabólito da cocaína. Ele está sendo punido. Então, existe uma Copa do Mundo, que o país dele aguarda essa Copa do Mundo há 30 anos, né? E certamente a UADA vai deixar ele fora dessa Copa do Mundo, que vai ser o final para ele. Isso vai ser o final. Só para o Paguro, então, só para a gente finalizar. Eu sou extremamente legalista. Se tiver que mudar punições ou isso, que mude a lei. Eu acho que o que está escrito é o que deve ser respeitado. Isso não significa se ele é usuário de cocaína, estou entrando em caso genérico, você não deve dar um apoio, tentar tratar e tudo mais. Mas acho que a punição tem que ser o que está escrito. Se não for para punir o que está escrito, rasga tudo. Pegou, tem certeza, deu o contraditório, comprovou, não comprovou, aplica-se a lei. E depois, é lógico, em determinados casos, como é o caso do garoto que foi agora, pode-se falar porque está público, do Santos, que ele mesmo admitiu e já tinha tido problemas anteriores, tem um problema familiar extremamente grave e tudo mais. Eu acho que o que o clube deve fazer é dar um amparo, dar um apoio, tentar até descriminalizar. Agora, o que está escrito na lei, pegou com aquela droga, tem que punir, porque senão você rasga. Perfeito. Então, eu acredito que... Só falar um negócio, Paguro. Está escrito na lei que o governo tem que aplicar 12% da sua receita bruta na saúde. Ele não aplica. Por isso que nós estamos nessa draga que nós estamos, né? O que está escrito na lei, a gente não cumpre aqui no Brasil. Infelizmente, a gente não cumpre. Bom, o tema é palpitante. A lei é da UADA, né? Pelo menos parece que funciona bem. Mas as leis no Brasil não são cumpridas. Eu vejo que a nossa mesa acho que conseguiu contemplar e responder aqui as principais perguntas, né? Naturalmente, elas foram respondidas. A questão do laboratório como vilã, então eu passo aqui a resposta dos farmacêuticos se defendendo, assim como foi informado pelo Solera, né, exatamente informando essa praticamente impossibilidade de contaminação. E aí eu acho que isso aí vai suscitar novas e novas discussões a respeito do tema, né? Então, lembrar que no Código Novo de 2015 houve uma mudança que, entre aspas, é utilizada como argumento, quando o atleta puder comprovar não ter tido culpa significativa por um resultado analítico adverso envolvendo um produto contaminado, a sanção pode ir de uma advertência a um período de suspensão de 2 anos da atividade esportiva, é o que rege o novo Código de Antidoping, e por isso cabe esse tipo de interpretação, é uma novidade em relação ao Código de 2009. Mais uma vez, as contestações que foram publicadas em jornais importantes, e vamos partir para o próximo caso, para a gente aproveitar o nível aí dos nossos palestrantes. Muito bem. Pode clicar no... Vamos para mais um tema delicado e importante, que é o doping entre atletas amadores, né? Muita gente comum que pratica esporte e acaba tomando substância proibida para aumentar o desempenho. A gente ouviu alguns especialistas sobre o assunto, eles alertam para os riscos de tudo isso, gente. Infelizmente esse problema vem aumentando, né? E por um motivo muito raso, muito simples, pequeno e perigoso, que é a vaidade. Eu estava melhorando o treino, e aí comentei com uma pessoa, essa pessoa me falou, olha, você quer ganhar? Você não vai conseguir sem ganhar assim. O que você tomou? O EPO, né? A declaração não é de um atleta profissional, mas de um ciclista amador, que não tem compromisso com resultados, não enfrenta a cobrança de patrocinadores, não vive do esporte, mas que admite ter usado EPO, eritropoetina. Não tem efeitos aparentes ou estéticos, mas aumenta o rendimento em provas longas, que têm sido cada vez mais procuradas. É uma injeção. Tipo insulina, né? EPO é um hormônio produzido pelo rim que estimula a medula óssea a elevar a produção de células vermelhas do sangue. Quando o número dessas células aumenta também a capacidade de transporte de oxigênio pelo sangue. Mais oxigênio no sangue,
significa mais oxigênio alcançando os músculos para a produção de energia aeróbica. Se você já tem uma quantidade de células vermelhas adequadas, quando você utiliza essa medicação, o que vai acontecer? Você vai aumentar muito a quantidade de células vermelhas. Elas vão ter uma dificuldade maior de fazer o seu deslocamento. Então isso aumenta o risco de fazer trombose, que é aquela obstrução que, se for numa coronária do coração, pode dar infarto, se for na cabeça pode dar um acidente vascular cerebral e, além de tudo, ainda tem um efeito de fazer hipertensão arterial. O uso de EPO só é indicado no tratamento de doenças que atingem a produção de células vermelhas. Câncer, HIV, que tinha uma anemia, então ele era capaz de estimular a produção e você recompor aquele sangue que o indivíduo não tinha. Você chegou a ler alguma vez assim, a bula, a indicação para que era esse remédio? Se lê, você não quer tomar. O americano Lance Armstrong, 7 vezes campeão da Volta da França e medalhista olímpico, foi flagrado em 2012 usando esta mesma substância. Lance perdeu todos os títulos, todos os patrocinadores e muito mais. O ex-atleta de 41 anos se emocionou ao contar que pediu ao filho de 13 anos para não defendê-lo mais publicamente das acusações de doping. I said, don't defend me anymore. Depois desse caso, o controle sobre os profissionais passou a ser muito mais rigoroso. Hoje, ele é um dos esportes mais vigiados do mundo. Mas em provas de amadores no Brasil, por exemplo, não há exames antidoping. E quem acompanha essas competições de perto faz um alerta. A gente não sabe mais quem toma e quem não toma. O acesso é tão fácil, a coisa é tão mascarada e tão, ao mesmo tempo tão declarada que a gente nunca acredita em mais nada. Você conhece outras pessoas que usam? Ninguém fala tô tomando, mas muita gente tá tomando. Hoje o doping do amador é muito maior do que o doping profissional. A definição é simples: atleta amador, aquele que pratica por amor. Mas por que então recorrer a uma trapaça quando não precisaria provar nada para ninguém? Para mim, o doping amador cresceu junto com o crescimento da mídia social. Que a pessoa tem que sustentar aquele personagem que ela criou. O que ele vende? Então, o que ele vai querer vender, esse cara? Eu faço triatlon, sou um vencedor. Posta antes e depois da prova, com medalha já, e acabou. Tá feito, sou corredor. Um aplicativo de treinamento criado para o atleta marcar tempo e distância gera um ranking das melhores performances nos locais mais procurados. Especialistas em redes sociais dizem que a possibilidade de ser admirado e virar referência nas redes tem sim um efeito sobre os atletas. É a chance de ser uma outra pessoa e de ser aceito por um determinado grupo. É uma competição virtual a que todos nós estamos expostos e acabamos caindo em uma armadilha. A vaidade e a vontade de atender essas cobranças aparecem como motivos para buscar resultados e atingi-los em pouco tempo. E o doping seria um atalho. Isso faz mais fácil, né? Você, não é que você não sente nada, você sente cansaço, você sente tudo, só que é mais fácil, né? Você baixa tempo, né? As pessoas hoje estão entrando para fazer triatlon e a primeira coisa que perguntam, eu vim aqui fazer triatlon, mas é que é o próximo Ironman? E aí o que a gente tem que fazer? É chegar pro cara e falar, calma, meu irmão. E apesar de, por lei, a venda de EPO exigir receita médica, é muito simples das pessoas comprarem. Bem fácil. Se você for numa farmácia hoje, você não precisa de receita, não precisa de nada para poder comprar. Facílimo, é facílimo. Várias vezes chegam pessoas querendo treinar comigo e eu primeiro pergunto, tem um médico que acompanha você? como é que você comprava o EPO? Internet. As farmácias vendem. Você compra na internet sem receita? Sem receita. Compra e chega em casa. E apesar da facilidade de acesso ao medicamento e da popularidade que ganhou, testar amadores no Brasil ainda é um assunto polêmico. E é um absurdo você ter que se preocupar numa prova a ter que gastar dinheiro com antidoping para amador. Essa conta é de cada um. A Adriana foi testada no ano passado, quando venceu na categoria dela uma prova de longa distância em Nova York, nos Estados Unidos. Mesmo sendo atleta amadora, o resultado deu negativo. É um exame caro, é um exame que não é feito sempre assim nas provas, porque é muito caro. Isso foi antes da prova, que eu fiz antes da prova, urina, eu tive o resultado na hora. E se você se recusar também, você não participa da prova. Então você não tem outra saída. Você tem que ir lá e fazer o exame e mostrar que realmente você está limpo. Ter exame antidoping em prova, mesmo que seja para amador, é uma possibilidade?
É uma possibilidade, Não pode entrar nessa paranoia, né? E a gente vai, se isso acontecer, a gente vai tentar coibir. E aí você acaba indo nessa de querer melhorar e entrar nessa ilusão, né? Que na verdade você não está superando o seu limite desse jeito, né? É muito triste falar que o esporte está no doping, não, é a minoria. Seja por vaidade, por instinto de competição ou por vontade de evoluir, o doping não é um caminho. E ser atleta, profissional ou amador, é uma escolha que vem depois de muito esforço e nenhum atalho. É um estilo de vida que você adota. É relativamente longa, eu deixei porque ela é muito bem feita, ela é algo autoexplicativa, né? Ela passa muito bem essa situação que está se tornando premente no Brasil inteiro, de atletas amadores utilizando droga de profissionais e droga, enfim, de alto nível técnico. A gente nunca imaginou que amadores estariam usando a eritropoetina. E a coisa está virando de fato rotineira. Naum, eu quero te perguntar, no último fórum do Conselho de São Paulo, você levantou alguns cálculos de quanto custa para fazer teste antidoping. Você acha que o caminho é esse? Quanto custa, mais ou menos, não sei se você vai lembrar dos valores para fazer teste antidoping? Você lembra desse cálculo? Vamos lá, não tenho os números do custo aqui, sei que muda. Talvez alguns dos colegas tenham, tem pessoas que trabalham e solicitam o exame, a gente não solicita, a gente usa a ABCD, mas com certeza custa menos do que o dano para o esporte. E no caso de amadores, infelizmente o número está crescendo bastante, isso é muito, muito ruim. No caso dos profissionais, no caso dos atletas de ponta é fácil, tem muita gente que testa. Mas no caso dos amadores, enquanto médico, isso me preocupa muito. Perfeito. Solera, você acha que, depois eu te passo a palavra, você acha que tem que fazer teste antidoping? Você acha que nas provas amadoras, desse tipo? Que provas? Olha só, para quem me viu usando o telefone na mesa, não foi uma falta de educação. Eu acabei de ligar para uma farmácia aqui de Brasília, que me ofereceu, e poderia trazer aqui, era só dar o endereço, por R$ 39,99, uma caixinha de EPO, sem receita. Não há necessidade nenhuma. Era só dar o endereço do Conselho Federal de Medicina que eles trariam aqui agora. Pode dar. Acabei de usar o telefone. Isso é fake news, não é não? A gente trabalha com o laboratório brasileiro. Ano passado trabalhávamos com o laboratório americano da UCLA. Esse ano já estamos trabalhando com o laboratório brasileiro. O Dr. Pagura conseguiu fazer que o laboratório e a CBF assinasse o contrato, e hoje nós pagamos R$ 616 uma amostra do perfil básico, incluindo o EPO. Isso... desculpa, Nabil, por gentileza, você tem a palavra. Por acaso, o nosso serviço atende muitos atletas amadores. Eu há 40 anos atendo no Dante Pazanese, uma média hoje de 20 atletas amadores por dia, fora os profissionais. Os amadores que são melhores ganham R$ 2.000 por corrida amadora se classificarem entre os 30 primeiros. R$ 2.000, usando o logo de alguma empresa. Então, esse amador não é bem amador. Isso que eu queria deixar. O pessoal corre para ganhar dinheiro também. Perfeito. Uma reportagem assinada pelo Caco Barcelos e pela Fernanda Gosling, né, que fez a produção. Só um minutinho, Pagura. E eles no início falam exatamente isso, que é por vaidade. Será que é só vaidade nas provas amadoras? O Nabil acabou de fazer essa resposta que não é só a questão da vaidade, tem questão financeira. Pagura. Acho que, no fundo, é uma série de situações. A vaidade, a internet hoje, a rede social, ela deu notoriedade a quem não tem normalmente. Isso é perigoso. A gente viu, lembra numa época que nós tínhamos os rolês no shopping center? Então, era o famoso do bairro que faz e aglomera. E aí você tem aí o famoso da corrida, o famoso do ciclismo. Isso envolve tudo. Se você está brincando só fazendo o seu condicionamento físico, é uma coisa. Na hora que você começa a querer resultado, envolve você ter melhores aquisições de equipamento. É toda uma rede realmente em volta, né? É melhor tênis, é melhor bicicleta, é melhor capacete mais aerodinâmico, e também drogas para melhorar a performance. E não posso generalizar, mas muitos deles são estimulados pelos treinadores. Eu vejo, às vezes você pega no seu prédio, que se você está fazendo seu condicionamento físico, você gente treinando para fazer Ironman, para fazer isto,
e sem nenhuma outra condição, e é estimulado. E o estímulo vai, todo mundo gosta, todo mundo é competidor. Eu também gosto de nadar e diminuir meu tempo nadando. Isso é uma coisa meio do ser humano que é competidor. Agora, você tem estímulos externos, sem dúvida nenhuma, senão não se justificaria um negócio desse. Por isso que a nossa cartilha se torna cada vez mais importante, a difusão mais importante. Tem muita gente que toma isso e não sabe o que pode acontecer. Outro dia eu ouvi, nós estávamos vendo aí um rapaz de 19 anos que teve um AVC. Quer dizer, negócio... Aí vai ver, não tem trombofilia, não tem nada. Aí treina, aí tem recomendações, às vezes, de tomar o whey protein desidratado, porque faria uma maior entrada na célula. Eu não entendo disso. Às vezes, talvez o Naum, Serafim, possa realmente colocar isso. Então, tem uma série de estímulos que vêm, não se sabe aonde, com um único intuito. Então, pega o ego, você vai para a competição, você quer melhorar sempre, e você tem todo, mas tem um entorno aí, que é duro saber onde está o fio da meada, mas que tem uma lucratividade em cima disso, sem dúvida. Serafim, levanta. Não, além disso que o Nabil colocou, existe a questão da vaidade. Quer dizer, eu tenho um ciclista, está botando hoje, está botando 5 pontes, está botando uma malha sequencial para DA e para diagonal, está botando uma radial para circunflexa e colocando mais ponte safena para uma DP e para uma VP em uso de nandrolona em altas doses durante longo tempo. Ciclista, que é um ciclista amador, mas sempre querendo ganhar performance, só por vaidade. Só vaidade. Roberto, eu acabei pulando sua palavra, perdão. Eu acho que hoje está ganhando 5 pontos lá no seu coração. A gente está falando de esporte amador e citou o ciclismo, e a preocupação maior é a juventude, né? O pessoal da adolescência hoje, usando aí os anabolizantes, 3x4, como diz, às vezes influência de quem está preconizando as aulas lá e querer resultados a curto prazo. Então, as crianças não têm ideia do perigo que estão correndo. Então, acho que a preocupação não só na parte profissional, mas em termos de saúde, qualidade de saúde para a criança e para a juventude. Perfeito. Esse é um caso ilustrativo disso aí, de corredor de rua, 30 anos, que, em teoria, está vinculado a um clube amador, mas esse clube recebe lei de incentivo ao esporte e precisa mostrar a marca, mostrar, enfim, às vezes ele tem a ideia de que precisa mostrar resultados, e fez um pedido de AUT, né, como corredor amador. Assinalou aqui embaixo, que não está vinculado a nenhuma instituição, e um colega homeopata prescreveu essa quantidade aqui de medicamentos homeopáticos, né, e lembre-se, a homeopatia é uma especialidade reconhecida pelo Conselho Federal. Nós, na medicina do esporte, somos, em geral, muito práticos como os atletas, então a gente acaba não trabalhando com colegas homeopatas e recebemos essa solicitação, né? Os nomes são esquisitos para a nossa rotina, essa é a verdade. Nox vômica, cófia. Vamos passar aqui que eu vou mostrar exatamente. E aí foi feita a assinatura pelo colega, o atleta e etc. Está aí a receita, bonitinho, né? E agora o que eu vou fazer para analisar um AUT com esses remédios homeopáticos? O que a gente vai utilizar para avaliar? Então aqui está o gelsêmino que foi solicitado e fomos procurar o que seria isso. Tem que procurar, a gente realmente não é habituado, e descobriu que tem um relato do Arthur Conan Doyle, que foi o cidadão que criou o Sherlock Holmes, que ele publicou um artigo no British, que é um jornal extremamente conhecido, de que ele usou, em 1879, que ele usou para tratar a neurologia do trigêmeo, isso aqui, né? E o artigo é publicado em cima dessa análise pessoal. Aí tem a cófia cruda, que na verdade são algo em torno da cafeína, mas ele descreve muitas coisas relacionadas como efeitos positivos, como é a característica da homeopatia, inclusive efeitos espirituais e afins. Tá? E nox vômica, que nós descobrimos que tem uma semelhança com a estricnina, e quem conhece esse caso na medicina do esporte é um caso clássico, né? A primeira maratona, em 1904, nos Jogos, o Thomas Hicks, no final, ele utilizou um extrato que tinha estricnina para ganhar a prova, e ele ficou em segundo, na verdade, porque em primeiro chegou o cara que foi de carro, né? Aí o cara foi de carro. Exatamente, ele chegou de carro, então quem ganhou foi o segundo, mas o segundo usou isso, mas tudo bem, não tem problema.
E como é que você julga isso, né? Como é que você avalia uma situação como essa de suplemento alimentar? Então está aqui, a comissão resolveu colocar como não aprovado, mas qual foi o motivo? Por quê? Por que a gente não deixa colocar isso aí? É exatamente por essa análise de que a anox vômica, por exemplo, pode ter o efeito da estricnina. É lógico que, se não tivesse essa condição, poderia ser aprovada, mas sempre enfatizando que a responsabilidade é do atleta e etc. E se desse um caso positivo para a estricnina em relação a isso, como que a gente poderia trabalhar? São situações que acontecem realmente. A vida prática, como eu falo, é a arte da medicina. Estamos em cima do tempo. Temos mais casos aí interessantes, mas vamos respeitar o tempo, porque tem gente com horário marcado, né, para voo. Vamos passar para as mini-conferências, serão conferências curtas, e aí em seguida a gente passa para a última mesa, que aí vai ser basicamente só esse tipo de discussão, e a gente vai ter a presença do Luciano Rosses, que está ali, que vai nos abrilhantar com a parte jurídica do tribunal, e acho que isso é interessante para nós da área médica. Obrigado a todos.